Uhum. Olá, hoje eu quero falar sobre o teólogo Russell Norman Champlin. Com certeza você que é da área da teologia conhece, está familiarizado com esse nome. Pouco nós sabemos sobre a vida de Champlin. O que nós sabemos é que Champlin foi a única pessoa que interpretou todos os versículos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, em língua portuguesa. Embora Champlin seja um teólogo norte-americano e tenha escrito originalmente a sua obra em inglês, e o seu tradutor João Marques Bentes fora traduzindo simultaneamente para o português, a sua obra não foi publicada em inglês. De qualquer maneira, o fato de Champlin ter interpretado todos os versículos da Bíblia e nós termos hoje essa obra em língua portuguesa publicada para todo o nosso público brasileiro, coloca Champlin num lugar muito especial na história da interpretação. Então esse fato de Champlin ter sido uma das pouquíssimas pessoas em toda a história da igreja a ter interpretado todos os versículos da Bíblia, nos obriga, entre aspas, claro, a sabermos mais sobre a vida desse homem, sobre a relevância que ele tem para a teologia cristã, principalmente na ala protestante. Quem é Champlin? Ao ler as milhares de páginas que Champlin produziu, você vai conhecer muito sobre as ideias dele, mas você vai saber muito pouco sobre ele, sobre a sua pessoa. Então não é justo que a nossa geração saiba tão pouco sobre Champlin. E o objetivo desse vídeo é falar de alguns dados biográficos da vida desse grande teólogo. Champlin nasceu no dia 22 de dezembro de 1933, na cidade de Salt Lake City, estado de Utah, Estados Unidos. Ou seja, no dia de hoje, no mês de março de 2011, Champlin está com 77 anos de vida. Champlin foi filho de uma mulher chamada Ardaph Ivadel Champlin e George Champlin, e o seu esposo George Champlin. Ambos falecidos, ela nos anos 80 e George nos anos 70. Inclusive a mãe de Champlin faleceu em sua casa em Guaratinguetá no ano de 1980. Champlin tem um irmão chamado George Darrell, que é missionário, deve ter cerca de 2 anos a mais que Champlin, e vem se dedicando ao trabalho missionário, hoje está aqui na América do Sul, há muitos anos. Champlin, ele costuma dizer que herdou as forças intelectuais e espirituais de sua mãe. Sua mãe, inclusive, alcançou o grau de doutorado de PhD, e o seu pai fazia mais um trabalho braçal. Então, para concluir obras que consumiram 30 anos de sua vida, Champlin precisou tanto das forças intelectuais e espirituais que herdou de sua mãe, como da força física que herdou de seu pai. Quem foi Champlin na sua juventude? Champlin na sua juventude foi uma pessoa que gostava de esportes, como um bom norte-americano gostava de basquete, um dos esportes mais populares nos Estados Unidos. Champlin gostava de música, se dedicou a tocar violino, artes, chegou a pintar quadros. E desde a sua juventude, Champlin já se destacava pelo estudo da Bíblia, tanto em sua igreja batista, Champlin teve criação batista, como também no seminário teológico. Champlin já se destacava na leitura, no entendimento, na sua maneira de expressar conhecimento sobre a Bíblia, e ele foi se destacando desde a sua juventude, e isso já o foi encaminhando para o seu trabalho, para a sua trilogia, o Novo Testamento, o Antigo Testamento e a Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, que são as grandes obras de Champlin, a sua trilogia, que lhe consumiram 30 anos de trabalho. Como Champlin mesmo relata, ele foi um calvinista bastante radical durante a sua juventude, mas com o passar do tempo, Champlin se tornou mais moderado nas suas opiniões teológicas, mais abertos, menos pendente para uma maneira específica de interpretação. O leitor das obras de Champlin percebe isso com certa facilidade. Champlin alcançou o seu grau de PhD em línguas clássicas, grego e latim, no ano de 1964. E o conhecimento de grego foi bastante relevante para que Champlin
interpretasse todo o Novo Testamento versículo por versículo. O que Champlin fez ao longo de sua vida profissional? Eu tenho aqui uma relação dos lugares e datas nos quais onde Champlin trabalhou, e eu quero ler para você, para nós termos essas informações relevantes sobre o nosso teólogo. Champlin foi professor de literatura inglesa no Washington High School, no ano de 1961. Champlin foi professor de alemão no Junior High School, uma instituição batista, no ano de 1963. Champlin lecionou teologia e exegese no Seminário Batista de Manaus, aqui já no Brasil, nos anos de 1959 e 60. Champlin lecionou também grego, latim, filosofia e Novo Testamento na Universidade de Utah, entre os anos de 1962 e 66. Champlin lecionou filosofia em inglês no Centro Técnico Aeroespacial, entre os anos de 69 e 71, História da Filosofia na Fundação Vale Paraibana de Ensino, também entre 69 e 71, e por fim Champlin lecionou filosofia em inglês na Unesp de Guaratinguetá, Universidade Estadual de São Paulo, entre os anos de 1969 e 1999, ou seja, durante 30 anos. Champlin lecionou na Universidade Estadual de São Paulo e por lá se aposentou. Quem é a família de Champlin? Champlin é casado com a senhora Irene Champlin há mais de 50 anos. E o casal tem 3 filhos. Calvin, que é um empresário e mora hoje nos Estados Unidos. Charles, que é missionário no estado do Amazonas, na capital Manaus. E Darrell, que é antropólogo, professor de antropologia na cidade de Santos. E também tradutor. Trabalha com tradução, sendo um grande conhecedor da língua inglesa. Obras de Champlin. Quais são as obras que esse teólogo produziu ao longo de toda a sua vida acadêmica? Como eu disse no começo, Champlin tem o Novo Testamento interpretado, obra que lhe consumiu 8 anos. Champlin começou a interpretar o Novo Testamento em 1966 e terminou em 1974. Champlin chegava a trabalhar 12 horas por dia na interpretação do Novo Testamento, e esse trabalho foi feito em conjunto principalmente com John Marks Banks, já que Champlin ia escrevendo a sua obra em inglês e Banks ia traduzindo a sua obra para o português. Champlin levou 8 anos e mais 4 anos com parte gráfica. Champlin tem também a Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, a qual levou 10 anos para ser produzida e também traduzida por John Marks Banks. Tem vários verbetes de filosofia, teologia e áreas do conhecimento em geral. E Champlin, por fim, e eu estou me referindo às obras mais importantes e conhecidas, Champlin interpretou o Antigo Testamento versículo por versículo também. E isso também levou 8 anos. Champlin começou em 89 e terminou o Antigo Testamento interpretado em 1997. Com isso, juntando os 8 anos do Novo Testamento, com mais 4 anos da parte gráfica, 10 anos da Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, e mais 8 anos do Antigo Testamento, Champlin consumiu 30 anos de sua vida se dedicando ao conhecimento teológico, à interpretação da Bíblia, à filosofia e a tudo o que envolve estas áreas de conhecimento. E isso faz de Champlin a única pessoa viva hoje que interpretou todos os versículos da Bíblia. 31.173 versículos da Bíblia, Champlin interpretou. Ou seja, esse fato magnífico coloca Champlin, na minha opinião, num lugar de grande relevância entre os maiores teólogos e exegetas cristãos de todos os tempos. E por isso, nós precisamos honrar esse teólogo. Champlin também escreveu outros livros nos anos 80, O Homem que Sabia, Como Entender o Sentido dos Seus Sonhos, estamos entrando agora nos 40 anos finais da Terra. Enfim, Champlin produziu obras, Você Vive Depois da Morte, obras relacionadas a experiências místicas, a sobrevivência da alma após a morte, que é um dos assuntos que mais fascinam o nosso teólogo. Champlin tem pesquisado sobre experiências de quase morte, sobre assuntos dessa área que
fascinam bastante o nosso teólogo. Inclusive, quando Champlin tinha 4 ou 5 anos, ele passou por uma experiência de quase morte, e apesar dele ser bastante criança na época, ele se lembra até hoje. E quem quiser conferir, como Champlin mesmo diz, a sua obsessão por esses assuntos, você pode consultar essas obras. Infelizmente não são mais publicadas, mas no site Estante Virtual ou em sebos do Brasil inteiro, você pode encontrar esses trabalhos do nosso teólogo. Por fim, eu quero dizer a você que se interessa pela teologia, pelo conhecimento, que leia Champlin, que busque conhecer esse teólogo, pois as obras de Champlin, principalmente as obras de interpretação da Bíblia, o Novo Testamento, o Antigo Testamento interpretado, são obras de grande erudição que vão trazer grande contribuição para a sua vida. Por enquanto é isso, até a próxima.